Então, meninas, coloquei aqui para gravar. E aí, antes de nós começarmos a nossa aula, que hoje é o nosso Tira Dúvidas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês decidiram atuar no negócio de vocês? Por que você, a Laísa, abriu um salão de beleza, a Andresa foi advogar e agora está vindo para terapia? Vocês já pararam para pensar o porquê que vocês abriram o negócio de vocês? E aí, Dê, por que você decidiu abrir nessa área? A advocacia, porque acabei escolhendo quando era muito nova, Uhum. e assim, foi uma coisa que eu, de cara, assim, já gostei, né, de poder fazer diferença, de ajudar as pessoas, de fazer, né, ter seu direito ali, valer seu direito, né, essa coisa da argumentação, eu gosto bastante. Entendi. E aí a terapia, questão de autoconhecimento, Uhum. me ajudou bastante também no trabalho, porque acho que sem terapia você não consegue fazer nada na sua vida, né? Uhum. É autoconhecimento, você não consegue trabalhar, você não consegue se impor, você não Uhum. consegue se relacionar, né? Você tem vários medos, assim, no geral, né? Não todo Uhum. mundo, atende a muita gente. Sim. E aí foi isso, assim, o corpo me transformou, né? A terapia foi uma transformação para mim. Foi Entendi. daí que eu consegui ter mais autonomia, consegui advogar sozinha. Eu era uma pessoa muito medrosa de tudo, Uhum. de falar, de conversar, de se expor, né? Entendi. Assim, achava que todo mundo estava me julgando, né? Tinha muito problema com a autoestima, né? Essa questão da autoeficácia. Uhum. E aí, da mesma forma que eu acho que fez muito bem para mim, isso me aquece o coração de levar para as pessoas essa Uhum. transformação que é o autoconhecimento. Sim, sim. Depois eu conto para vocês porque eu estou fazendo essa pergunta. Mas ótimo, Dê. E você, Laísa, por que você decidiu o salão de beleza? Tá no mundo. Não, fica tranquila. Eu comecei, na verdade, do começo, isso não era minha vontade, né? Assim, Uhum. comecei com 13 anos, né? A lavar cabelo apenas, né? No salão. E eu sempre quis trabalhar nesse salão que eu fui. Só que aí, conforme o tempo, registrado, a gente desperta, né? E eu quis trabalhar registrado, foi onde eu trabalhei na Camenzec. 2 anos foi suficiente para mim querer voltar para o salão. E dentro desses 2 anos eu não deixei o salão. Eu continuei no salão de sábado. O principal motivo hoje de eu estar atuando na minha área, para mim mesma, que era uma coisa que eu nunca cogitei a possibilidade, é a humilhação. Eu fui humilhada e foi onde que eu saí e eu decidi, na verdade não decidi, eu só saí. Tá. Eu falei, e eu lembro que eu falei pro meu marido, eu não sei o que eu vou fazer, só sei que eu vou atrás de outra coisa. Mas ainda assim eu pensava o registrado, né? Que é uma garantia e tudo mais. Só que aí eu iniciei no fundo da minha casa. Então, assim, hoje a pergunta que você fez para mim, resumidamente, eu estou atuando na minha área por conta de humilhação. Eu era muito humilhada pelas pessoas, o registro também, né? Uhum. Não que isso mudou, né? Mas eu sou meio hoje em dia, melhor ainda, né? Muda. Mas assim, eu passei por 2 lugares que foi suficiente para mim trabalhar para mim mesma. E hoje em dia elas falam lá no salão que eu sou uma pessoa que eu incentivo demais elas a crescer, a melhorar. É uma coisa que eu não tive, sabe? Sim. Acreditar no seu sonho. Por mais que não de ser, você fala assim, não tenho vontade. Mas se tá ali, você tem vontade de ter para você, você tem que alimentar. Uhum. Com certeza. Eu tô perguntando para vocês, porque ontem eu fui dar uma aula, eu não sei se vocês viram nos meus stories, eu fui dar uma aula em Franca,
que casa bem com o que a Andresa falou, né? Nessa questão do autoconhecimento, porque essa aula era sobre autoconhecimento e propósito. E tem uma ferramenta que chama Ikigai, que é uma ferramenta do Japão, não sei se vocês conhecem, onde a gente faz 4 principais perguntas para a gente poder começar a pensar no nosso propósito. Ela não é fácil, tá? De ser respondida, porque na maioria das vezes a gente não para pensar sobre isso. E uma pergunta que me despertou, e que a minha resposta é sim, se vocês não recebessem pela terapia, se vocês não recebessem ali pelo cabelo, pelo serviço do salão, vocês continuariam fazendo essa mesma coisa? Sabe? E eu achei uma pergunta que ela é bem tocante. Eu achei ela bem intensa, porque eu vou ser muito sincera, eu trabalhei até 2018 como CLT, eu já trabalhei, gente, em todos os departamentos de uma empresa, só faltou o marketing, mas eu trabalhei na área de vendas por muitos anos, eu trabalhei na área administrativa financeira, gestão da qualidade, segurança no trabalho, então, assim, muitas coisas. Passei por algumas empresas que, olha, até depor na delegacia eu fui, né? Por conta da situação da empresa, do dono, que, olha, vou te falar, viu? Mas, assim, tudo isso me fez crescer muito. Só que eu não tinha achado meu propósito. Até então, eu queria encontrar um emprego para me dedicar ao financeiro. No entanto, que eu fiz o meu MBA em controladoria e finanças, pensando nesse caminho, nessa carreira financeira, e foi justamente por uma desilusão, Laísa. Eu sempre sou uma pessoa que, assim, ó, eu vou catar o negócio para fazer de cara para trás. Se é para fazer, eu vou me dedicar, né? E nessa empresa, catei para me dedicar e sempre era tanto faz ali para o dono, para o gerente, e foi onde eu acabei buscando outra oportunidade. E foi quando eu fui prestar um projeto para o Sebrae de Ribeirão Preto, e ele tinha um prazo, ele era só 18 meses de atuação. Depois disso, você tinha que ver o que você ia arrumar da sua vida. E eu amei tanto, gente, em levar conhecimento para as pessoas. Claro que de 2019 para cá muitas coisas mudaram, muito conhecimento, outra visão sobre empresas, mas é uma coisa que, quando ontem eu parei para pensar nessa pergunta, se não fosse para eu receber pelo que eu faço hoje, eu continuaria fazendo? Eu continuaria, sabe? Porque é algo que toca no meu coração. Então, quando eu fui abrir minha empresa, eu falei, gente, em vez de eu ficar dedicando conhecimento apenas para uma empresa, que era ali a que eu estaria, um CLT, por que eu não posso levar isso para mais pessoas? Né, com o meu próprio negócio. E foi onde eu comecei a desenvolver a minha empresa, sabe? E estou aqui hoje. Então, assim, eu achei uma pergunta bem bacana, por isso que eu quis começar com ela, o nosso encontro de hoje, porque desafios dentro dos nossos negócios, dentro das nossas empresas, sempre vão surgir. A questão é a gente estar alinhada com o nosso propósito ali e a gente poder seguir firme junto com ele e isso não deixar a gente desanimar, né? E aí, meninas, eu quero saber como que vocês passaram esses 15 dias desde o nosso último encontro. Hoje, a nossa segunda aula, que é a respeito ainda do planejamento estratégico, eu tenho como objetivo aqui com vocês para a gente tirar as dúvidas, ver como que foi esse desenvolvimento dos 15 dias, porque no nosso próximo encontro, nós já vamos falar sobre outro pilar, que depois eu já falo para vocês, tá? Então, eu quero saber como que foi o desenvolvimento no decorrer desses 15 dias. Então, na segunda passada, quando a gente falou, eu até peguei para fazer lá a distribuição das tarefas, a divisão, só que aí depois eu não fiz. Ai. Mas você finalizou, né, sua atividade? A meta, finalizei. Só que, ai, menina, eu não sei. O que você tinha colocado de meta, gente? Eu tinha anotado aqui as metas de vocês e eu acabei perdendo. Me refresca a memória, por favor. Eu coloquei aqui para contratar, né? Eu divulguei e tal, e ficar em treinamento por 3 meses. Então, era contratar e...
dar treinamento, definir as atividades, fazer o suporte e o monitoramento do profissional. Tá. Aí, Ah, acho que era esse. Então, aí eu tinha outras que eu tinha colocado que eu não fiz o plano de ação. ok. Elas têm qual prioridade para serem executadas? É uma coisa mais urgente, igual contratar? Ou não? Deixa eu ver, delegar, trazer mais clientes. A segunda era trazer mais clientes para terapia, desenvolver produtos, e eu coloquei networking. E aqui a gente tinha conversado de empresas para trazer saúde mental e tal. Tá. Então, é trazer mais clientes, desenvolver produtos e Coloquei networking. networking. Até de você que está em Ribeirão Preto, eu A não sei sessão se. diagnóstica que está aqui, olha. Hã? Não, eu estou aqui falando. Como que a gente precisa rever, né, as coisas que a Precisa, gente gente, senão não passa. passa, menina. Olha que Uma coisa que eu gosto, eu coisa. vou mostrar aqui para vocês. Vou tirar minha câmera. Não sei se vai dar para vocês Então, aí verem. essa parte. Tá dando para ver essa minha parede? Deixa eu vir para cá. Tá vendo? Aham. Essa parede aqui, ela é a minha lousa. Toda vez que eu cheat, ela fica aqui do meu lado. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu gosto muito da gestão visível. Porque aquilo que a gente não vê, a gente acaba desfocando, descentralizando. Então, assim, ferramentas como todos nós aqui gostamos da questão de papel, vê um cantinho, seja aí no escritório, seja na casa, um lugar onde você está a todo momento olhando para esse lugar, que aí ela vai ser a sua parede de gestão visível. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a minha análise SWOT, que eu fiz ela no começo do ano e no meio do ano, uma pregada em cima da outra, porque a gente vai vendo a nossa evolução. Eu tenho os meus objetivos e metas, eu tenho a minha análise financeira, então, quanto que eu tive de receita no mês, quanto que eu tive de despesa, a minha meta, quanto da minha meta eu alcancei, para saber quais os meses que eu consegui atingir essa minha meta e qual não, sabe? Então, tudo isso eu deixo aqui de uma maneira sempre conectada, estou sempre olhando ela, para a gente não esquecer, para eu não cair no esquecimento, sabe? O planejamento, quando eu faço planejamento, eu também coloco aqui. Aí depois que eu já finalizei tudo, aí você pode tirar, joga fora, ou põe guardadinha em alguma pasta. Mas uma gestão visível é bem bacana, tá? Ai, ai, como que eu Então, faço isso? vamos lá, vamos recapitular então as suas metas. Então, nós temos aí o contratar, onde a gente tem um passo a passo, dar o treinamento, definir as atividades, o suporte e o monitoramento desse profissional, trazer mais clientes, desenvolver produtos, networking, e que mais? Que aí foi a hora que você falou, a gente não olha, não lembra, né? Não, é treinar a sessão diagnóstica. Treinar. A sessão diagnóstica que era para ter feito a semana passada. Que é isso? É da terapia? É da terapia, é. E também fazer o POP, né? Não, como que é? Procedimento padrão? O POP. POP. P-O-P. Isso. Então, o que a gente vai fazer, Dê? Que eu vejo aqui? A gente tem uma mistura tanto de metas quanto de atividades. O POP, eu vou começar de baixo para cima. Uhum. O POP, ele é uma atividade. Então, assim, ok, Tá. a gente pode trazer uma meta para ele, mas uma meta em questão de data de execução. Então, assim, nossa, eu tenho quantos POPs para fazer? Eu tenho 5 POP.
para fazer. Laísa, depois eu te explico o que é o POP, tá? Ah, então a sessão diagnóstica também não é uma Também é uma meta, é uma atividade. É uma atividade, tá? Porque assim, ó, é comum a gente fazer essa confusão, porque é algo que a gente quer fazer. A meta também é algo que a gente quer fazer. Só que, lembra a meta? A meta a gente sempre vai ter uma quantidade a ser alcançada. Então, assim, trazer mais clientes. Isso está como um objetivo. Quantos novos clientes eu quero trazer, tá? Deixa eu só acertar a mídia aqui. Então, isso que eu não fiz. Eu só fiz a de contratar, né? Tá, então a gente vai fazer essa daí. Peraí, deixa eu aceitar aqui a lente. Porque, na verdade, o POP estaria dentro do plano de ação Da contratação. da contratação. Uai, gente, cadê a Neide? Peraí que ela caiu. Ai, acho que foi. Neide? Agora acho que foi. Neide, tá me escutando? Peraí. Oi, meninas, boa noite. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo, cheguei. Tava no mercado, cheguei. Bonito, estava no mercado. Tudo bem? Tudo. Então, tá Oi, bom. meninas. Aqui a gente tem a Andresa e temos a Laísa também, tá? Oi, Andressa, boa noite. Oi, Neide, tudo bem? Boa noite. E temos a Laísa também, que é o nome da sua. Oi, Laíse. A minha é Laísa. É Laísa. Essa é Laíse. Essas mulheres de L. Ô, Neide, só tô repassando aqui com as meninas da aula anterior, depois eu já pingo aí para a gente poder falar das suas atividades, tá? Ok. Então, e aí, desculpa, Lô. Imagina, pode falar, Rê. Não, então, eu queria que você me ajudasse nessa questão da gestão visível. Vamos lá. Ó, então, o que a gente Da vai gestão fazer? visível e as outras duas E as metas, outras? né? Isso, porque assim, ó, de tudo que você me passou aqui, deixa eu compartilhar. Vou compartilhar a tela para ficar mais fácil, porque eu gosto de ir escrevendo, sabe? Peraí que eu vou te mostrar aqui. Só vou colocar minha lousinha na frente aqui da Laísa. Ó, então aqui, ó, por exemplo, a meta da Andresa, vamos lá. Contratar. Isso é uma meta, tá? Por quê? A gente precisa achar essa pessoa. Quantas pessoas nós queremos contratar? Uma. Então, o POP, Andresa, ele também vai ser uma atividade. Aqui, por quê? Alô, para que serve o POP? Para a gente poder ter listado ali o passo a passo de como que a gente executa cada atividade dentro do seu escritório. Para que esse profissional, ele tenha um local para ele consultar quando ele tiver dúvidas, não que ele não possa perguntar para você, mas que ele tenha um pouco mais de autonomia, tá? Então, o POP, ele vai estar ali dentro. Aí, vamos falar de um por um. Você já tinha achado essa pessoa, deu certo, né? Deu certo. Ela já começou? Já começou. Já começou. E aí, o que ela está desenvolvendo? Ela está fazendo organização de documento, organização das pastas, e fazendo peticionando mesmo, dando algumas petições para ela. Entendi. Então, já está ali num ritmo de trabalho. O que nós precisaríamos fazer de POPs para a gente poder dar esse passo a passo para ela? Você já listou quais são? Não. Não? Vamos listar? Você quer fazer isso agora? Seria, tipo, organização de documentos. Que mais? Aí seria a elaboração de inicial. Certo. Não sei, acompanhamento de processos. Acompanhamento, eu acho. Porque ela não tem que consultar como é que estão os processos. Que mais? Deixa eu ver. Pode ver. Protocolo de petições.
Uhum. Despacho com o juiz, falar no cartório. Tá. Às vezes, esse daqui do falar no cartório, às vezes ele vai ser um POP bem simples, mas direcionando ela em quais situações ela deveria falar com o juiz, falar no cartório, porque às vezes são situações muito esporádicas ou muito variáveis, que às vezes você vai precisar estar um pouco mais junto para orientar ela, sabe? Uhum. Tá? Então, ó, o que a gente pode fazer? Algumas atividades ela já está executando. O que a gente pode fazer? Para ela mesma construir esse POP. A gente pega um modelinho ali para ela seguir de exemplo, e aí ela constrói esse POP. Então, a gente já deixa ela executando essa atividade e, consequentemente, ela vai aprimorando esse passo a passo. Porque, que nem, eu não sei se vocês já fizeram um POP. Vou explicar para a Neide e para a Laísa também. Mas quando eu fui fazer POP na empresa que eu trabalhava, gente, eu tinha que fazer o passo a passo para eu lembrar como é que fazia. Porque era tão automático que eu não conseguia lembrar, tá? Meninas, o POP, a Laísa, a Neide, o POP é um procedimento operacional padrão. Ou seja, é como se fosse um manual de como cada atividade deve ser feita. Então, ele fica bem visual. Então, assim, você precisa ligar o computador, então você tem que clicar em botão tal. E nisso a gente vai tirando prints da tela, mostrando aonde essa pessoa deve acessar cada uma das coisas dentro da atividade dela. Como que ela deve imprimir um relatório, como que ela deve salvar um arquivo. Então, fica bem investigadinho, sabe? Isso é um POP, para que a gente possa replicar aquela atividade para mais pessoas, tá? Só para vocês não ficarem perdidas aí com a palavra. E isso daqui é uma coisa que cabe tanto para a Laísa quanto para a Neide, tá? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo da Neide. A Neide, hoje, ela atua sozinha na empresa dela, fazendo os brigadeiros gourmet. Só que, assim, se ela precisar colocar uma auxiliar, uma ajudante. Então, ela já pode ter a receita ali de como que faz aquele brigadeiro, ou então, na hora de decorar, na hora de bolear ele, fazer a bolinha, como tem que ser feito, para que aquilo ali não perca o padrão. Então, por exemplo, se a gente vai no McDonald's tomar um sorvete ou comer um lanche, em Ribeirão Preto é de um jeito, em São Paulo, se você vai, é do mesmo jeito. Existe uma padronização naquelas atividades, tá? Por isso que as franquias, elas dão muito certo, porque elas são focadas em padrão de execução, tá? Então, oi, me fala. No meu caso, eu tô procurando também, inclusive, nossa, é Deus nesse assunto. Eu tô precisando contratar também uma pessoa para ficar responsável para atendimento, tá sempre disponível lá. Sim. Dificuldade não, tipo assim, esse assunto caiu certinho para mim. A Andrea falou contratar, eu tô anotando tudo aqui, porque eu vou precisar contratar, e, tipo assim, eu não sei por onde começar, porque eu nunca contratei uma pessoa, e essa pessoa, ela vai trabalhar para mim, diferente dos colaboradores, ela vai trabalhar para mim, eu vou contratar, eu vou pagar, e o serviço vai ser prestado para mim. Então, assim, a última palavra que ainda sou eu, mas assim, eu não tenho noção de nada de como fazer isso, porque agora no final do ano eu vou precisar. Estou implantando também, dentro do salão, uma gestão financeira. Que coisa boa! Que precisa de uma pessoa para fazer isso, né? Sim, sim. Atendimento. Isso. Vamos fazer assim, ó. Eu vou finalizar só ali o raciocínio com a Andresa, e aí depois já vou pular com você, que a gente reavalia suas metas e a gente fala da contratação. Combinado. Tá? Para eu poder te ajudar, e pode ser que eu tenha uma indicação para você. Glória a Deus. Bom, aí a gente fala mais sobre isso. Tá. Então, aqui, a gente pode fazer assim, ó. Esses POPs, por exemplo, ela já está fazendo
Todos, até esse quarto, ela já está executando? Já, ela já fez, já. Já fiz. Então, o que que a gente pode trazer para ela? Só o acompanhamento de processo, porque Ah, ela tá bem crua ainda, sabe? Acho que ela é muito nova e tal. Só que aí eu falei para ela que, né, eu gostaria que ela acompanhasse, que vai ter publicação, que ela uhum. sabe. Tá. Então, ó, o que que nós vamos fazer? É, eu vou ver, né, quarta, né? Eu vou ver se até quinta-feira você já tem algum modelinho de pop ou não? Eu tenho num cliente, Não tem? mas da advocacia, não. Tá. Depois, vou colocar aqui, Lorena, pesquisar um modelo de pop específico para a advocacia. Eu vou te ajudar a pesquisar o modelo e a gente chega num senso comum. Qual que ali fica bom para a gente usar. E aí, o que que a gente vai fazer? Dê, você vai direcionar para ela, às vezes essa semana não vai dar tempo, mas para ela fazer esse pop em cima desse modelo que nós vamos entregar para ela, essas 3 atividades. Essa daqui, você pode fazer junto com ela. E aí, a gente coloca data. Então, o fulana, você vai fazer esses pops até X dia. A gente vai colocar data para ela executar. Por quê? Você já vai ter esses pops prontos. Então, se você precisar contratar mais uma pessoa, você já vai ter isso feito. E ela também para ir aprimorando esse passo a passo desse novo trabalho. Uhum. Certo? Certo. Então, aqui, ó, definir. Oh, Jesus. Definir uma data para finalizar construção dos POPs. Indiação dos POPs. Aqui. Certo. Então, do pop tá ok? Uhum. Então tá, porque aí o que que a gente pode fazer? Em questão de uma gestão visível, a gente pode criar como se fosse um planner, onde a gente coloca a atividade que deve ser executada, quem vai executar e até que dia. A gente pode pensar nisso. E aí você deixa pregadinho aí. Ah, ela fez? A gente risca, ou a gente apaga, ou a gente tira o post-it. Aí a gente pensa numa ferramenta para te auxiliar nisso. Tá? Uhum. Planejamento na gestão visível. Certo. Aí, vamos lá. Então, isso daqui, querendo ou não, é uma meta ali, a questão da contratação, de dar treinamento, mas a construção do POP, ele é uma atividade. Você conseguiu entender a diferença? Eu só para tirar uma dúvida rapidinho, porque a Sim. Smart. Não entendi. Tá me ouvindo? A Tá bem Smart. baixinho. Eita, nós. A Smart. Tá. A Smart é a meta, né? É a meta. A Ação Smart. Oi? Não, é que eu ainda me confundo nessas coisas técnicas, assim, Não tipo, tem problema. A gente vai. Smart, plano de ação que tem meta também. É porque assim, ó, esse plano de ação, eu quis colocar de novo a meta para vocês não esquecerem do porquê vocês estão fazendo aquele plano de ação. E a meta Smart, ela vai te ajudar a definir um passo a passo de como construir aquela meta ali, tá? Ah, então eu tenho que fazer a Smart de todos.
É Não. importante você fazer de todos, tá? Mas aí você faz pela sua ordem de prioridade. Então, minha prioridade é contratar. Ok. Ah, tá. Nesse momento, você ainda está nessa parte de dar treinamento, de dar suporte, que é super recente. Tem uma semana, não tem, que você contratou ela? Isso. Pouquinho. Então, essa meta, ela já foi alcançada, porque você conseguiu contratar, porém, agora a gente vai entrar num período de integração, de treinamento, suporte, e que aí são atividades. Ela sai de meta e vem para atividades. Tá. Tá Não, bom? por que que eu tô confundindo? Porque na Smart eu fiz a questão da terapia, né? Sim. Só É que que, aí na verdade, você acabou depois eu misturando os tenho a dois, outra. né? Porque para eu migrar para um, eu preciso Você fazer. precisa organizar o outro. É, Tá? Mas não tem problema. A gente consegue construir ali para os dois. Tá? Então, do pop, ok. Outra coisa que eu vejo como uma atividade o networking. O networking é a primeira coisa, você definir o porquê que você quer fazer o network, é uma maneira da gente conseguir divulgar a sua nova atuação, mas também é uma coisa assim, ó, qual network eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Então, é uma questão que depois isso vai virar um compromisso, porque é bem provável de você ter que ir num evento, em algum lugar. Então, esse networking, primeiro, deixa eu colocar aqui, ele é uma atividade, e aí a gente precisa definir aqui onde fazer este network. é porque, na verdade, eu coloquei ele lá no finalzinho, porque, na verdade, eu queria mais focar a divulgação no Instagram. Divulgação no Instagram, tá. Entendeu? Então, vamos colocar aqui, Instagram. Certo. Então, o que, que a gente pode fazer? Mas só para a gente fechar essa questão do network, primeiro de tudo é a gente pesquisar onde fazer esse network, que aí bem provável de você ter que definir uma data e horário para participar, certo? Porque o que, que eu vejo dele tanto o network quanto o Instagram, o treinamento ali da sessão diagnóstica, eles estão todos ali dentro do trazer mais clientes. Você concorda? Tá. Tá? Então, assim, ó, o seu objetivo é trazer mais clientes. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar um. Pode pegar, fica à vontade. Eu queria imprimir. Hã? Eu queria imprimir o plano de ação. Ah, tá bom, pode imprimir. Não, Gente, mas o que vocês forem precisando de ferramenta, vai pegando para a gente sair daqui com bastante coisa já alinhadinha. você quer terminar comigo ou você quer falar até eu imprimir? Dá tempo. Para não ficar esperando. Não entendi. Você quer imprimir? Só que eu não queria deixar as pessoas esperando. Não, pode imprimir. Imprimir é coisa rápida, não é? Peraí, é que eu tenho que ligar a impressora. Pode ligar, não tem problema. Deixa eu pegar aqui. Tava com mau contato, né? Agora ligou. Tá bom. Ai, acho que o bicho me picou. E trazer e produtos, desenvolver também está dentro Da meta de trazer clientes? meta de trazer clientes, meta de faturamento, né? Uhum. Sim, sim. O treinar a sessão diagnóstica é o quê? A gente convidar pessoas? Isso. Isso. Tá. Só para eu entender, para saber como eu coloco ele aqui. Gente, tudo que eu estou escrevendo aqui, para cada uma de vocês, depois eu vou enviar, tá? Ah, então tá bom. Não, vou enviando. Vou organizar aqui o escrito e eu envio para vocês.
Então, dentro de tudo que eu coloquei aqui, aí eu posso colocar, então, no plano de ação, trazer mais clientes. O Isso. próximo, então seria Oi? duas coisas. Isso, porque Mesmo postar mais no Instagram também. também, sabe por quê? É aquela coisa assim, ó, você tá num momento que você precisa atrair pessoas para sua terapia. Então, trazer mais clientes é um objetivo. Para a gente transformar isso numa meta a gente precisa definir quantos clientes. Então, assim, eu sei que é muito precipitado. Nossa, Lorena, mas se eu definir uma quantidade, eu tô muito no começo, eu não sei como que vai ser isso. Então, assim, é só para alinhar uma expectativa. Então, por exemplo, eu quero trazer 2 clientes esse mês. A gente pode colocar algo baixo, até mesmo para a gente ir testando como é que está o mercado, porque também quando a gente tem um negócio próprio, não é só aspecto interno que depende de nós. Tem os aspectos externos, tá? Que no caso é essa questão, por exemplo, da economia, desse cliente chegar. Então, tem isso. Então, além de trazer mais clientes, que é o objetivo, seria muito bom se você conseguisse definir quantos clientes. Claro que isso num prazo. Então, assim, Lô, eu quero 2 clientes em outubro. Eu quero 10 clientes até dezembro. Então, a gente define uma quantidade e um prazo para isso ser alcançado. Para você é tranquilo definir uma quantidade? Então, eu não sei agora. Porque, na verdade, o que eu queria, eu queria fechar 2 clientes 2. do pacote terapêutico completo. Porque, assim, cliente avulso, eu já atendi 2 semana passada, um foi pagante, um foi minha amiga, que a gente trocou. Aham. E aí, acho que essa semana eu vou atender de novo. Certo. E só que eu queria fechar o pacote, entendeu? O pacote. Eu queria fechar 2 pacotes por mês a cada. De pacotes. Você falou que era o pacote completo, né? São 8 sessões, são 8 semanas. No mês. Tá, ótimo. Então, aqui a gente já tem uma quantidade. Temos um objetivo traçado, trazer mais clientes, e temos uma meta que são 2 dentro do mês de outubro. Aí, o que que acontece, Dê? Essas coisas aqui, treinar a sessão, Instagram, network, postar mais, tudo isso são estratégias, são atividades dentro de um plano de ação. Então, aqui, ó, esses 2, vamos falar assim, é a sua Smart, sabe? Isso daqui é a sua Smart. Eu coloquei aqui no Colocou? alcançável 2 pacotes por mês. Ótimo. E aqui é o seu plano de ação, que é o quê? Estar ali atuante no Instagram, presente, fazer networking. Então, até coloquei ali um pouco mais esmiuçado no network. Onde fazer, definir uma data e horário para você participar, porque vai precisar de uma organização. O que oferecer de forma atrativa nesse networking, tá? E também o treinar a sessão diagnóstica, tá? Uhum, Aqui perfeito. a gente vai esmiuçar mais um pouco, porque aqui no Instagram, o que que a gente pode colocar? Deixa eu ver se eu consigo colocar 1.1. Quantas postagens por semana? Programação. Gente, tá um lixo aqui. Programação de stories. Vou colocar diários. Stories diários. Aqui, seria o 2.1. Opa, 2.2. 2.10. Deixa eu só descer um pouquinho para dar uma dividida.
Certo. Aí, Dê, o treinar a sessão diagnóstica. O que é a sessão diagnóstica? Me explica um pouquinho para eu poder pensar aqui no passo a passo. Como assim? Passo a passo do. Tipo assim, a sessão diagnóstica. Como que você vai treinar ela? Você precisa trazer pessoas? Como funciona? Isso, eu preciso trazer pessoas. Agora eu não lembro exatamente o passo a passo. Mas eu acho que a primeira é verificar se a pessoa tem algum bloqueio, algum trauma, Tá. fazer uma meditação. E aí, no final, mostrar o programa completo de como que ela vai atingir a prosperidade, como que ela vai usando da autoestima para atingir a prosperidade. Tá. E como que você vem achando essas pessoas? Não, então, eu não comecei. Não começou. Essa não, mas assim, é que eu já vinha atendendo há um tempo, normal, uma sessão normal de terapia, entendeu? Entendi. Tá. Então, tipo assim, a pessoa vem com alguma queixa X, ou tá cansada e tal, aplica o reiki, nada específico, entendeu? Não tinha uma coisa assim que agora é direcionada, que é para mulheres empresárias que não se sentem prósperas, estão cansadas, não sabem dizer não. Esse é meu público-alvo, Tá. entendeu? Então, assim, atender, eu estou atendendo, mas de uma forma genérica. Essa da sessão diagnóstica específica para essas pessoas, eu não atendi ainda. Entendi. Porque o que eu vejo aqui dá para a gente aplicar de várias maneiras. Então, assim, tanto dá para você fazer isso no tete a tete, então conhecendo a pessoa, convidando ela a participar de uma sessão experimental e ali onde você apresenta. E também, depois eu vou te mandar, eu não consegui fazer isso no meu Instagram, porque eu tô bloqueada pelo Facebook. Não sei o que acontece, que ele não tá deixando eu fazer. Mas eu gostei dessa estratégia, eu já fiz ela umas 2 vezes, onde a gente pode colocar ou uma arte pronta, ou uma foto sua. Às vezes que eu fiz com uma foto minha. E aí a gente coloca uma frase de impacto, por exemplo. Procuro 5 empresárias que já estão cansadas de remar, remar e morrer na praia com o seu negócio. Trabalham tanto e não veem dinheiro, estão perdendo a sua saúde física e emocional. Se você está passando por isso, me envie a palavra prosperidade. E aí, a gente impulsiona esse post, então a gente paga ali para o Instagram entregar um pouco mais. E as pessoas que vierem é onde você faz esse convite, sabe? Legal. Eu fiz isso e deu certo, sabe? Legal. Ainda estou que eu ainda preciso fazer os mínimos 12 posts. Sim, sim. É uma construção. Mas depois eu te mando até o Mas meu. é bom. Eu te mando o meu que eu fiz, que foi de semana passada, que eu tentei até impulsionar e vi que eu estava bloqueada. Mas aí eu te mando, tá? Falta 4. Oi? Falta 4. Falta 4 aí, ó. Então já pode olhar para trás falando, nossa, eu já construí 8, né, Andresa? Por favor. Então, vou colocar aqui, pensar em estratégias. Que aí eu te ajudo, tá? Estratégias. Ai, gente, alguém tá fazendo bolo aqui nesse prédio. Ai, que delícia. É do quê? Chocolate? Ai, menina, não tô sentindo. Aí você tá pedindo muito do meu faro. Mas que tá um cheiro de bolo, tá. Pensar em estratégias para atrair pessoas no físico. E aqui, 3.2, pensar em estratégias. Coisa de mentoria dá certo, né, menina? A gente fica animada. Fica. Tem alguém conversando e tal. Trocando a ideia, né? Porque que a gente acaba não pensando. Né? No online. Aqui, enviar meu esboço. Certo.
E aí, o desenvolver produtos, o que eu pensaria? Eu não sei o seu pensamento, você me diz, tá? Eu focaria em trazer esses clientes, treinar bastante essa sessão diagnóstica, porque você já tem um produto bom, que é ali o seu pacote com 8 sessões, e aí na hora que você pegar um pouco mais de corpo, atingir, por exemplo, esses 2 clientes ali por mês, eu pensaria em desenvolver os produtos. Uhum, tá? Porque senão você vai ficar pensando em muitas coisas e ali o básico para te trazer estrutura, você não vai estar dando foco. eu acho que isso daí vai ser para o ano que vem, né? Lá para janeiro. Pode ser, porque assim, a gente já está no final do ano, né? Então tem que focar nesses 4, pelo menos, né? Porque você já tem bastante coisa. Vou colocar aqui, desenvolver os produtos, certo? Porque assim, se você não tivesse nada para oferecer para o seu cliente, falar, não, Dei, a gente precisa desenvolver um pacote, desenvolver um acompanhamento, só que você já tem. Então, é a questão de a gente trabalhar isso daí, e aí depois a gente pensa em desenvolver os produtos. Até porque as próprias sessões, elas dá para oferecer de forma individual também, entendeu? Então, às vezes, o que eu pensaria aqui de imediato seria, por exemplo, uma palestra mais básica, mais simples, para você ter condições de oferecer isso nas empresas, por exemplo, sabe? Porque é algo que não vai te tomar tanto tempo. É verdade. Uma palestra, porque aí é uma oportunidade de você trabalhar isso junto com as empresas, oferecer a um custo mais baixo, ou dependendo da atuação, você entrar como uma voluntária ali, sabe? Ontem eu fui dar aula num lugar, é que assim, lá é voluntariado, mas é aquela questão, não é para pessoas baixa renda, é um público comum, sabe? Ela chama Flávia Lancha, de Franca, ela tem o Instituto ICOL. Lá é como se fosse uma Microlins da vida, sabe? Onde é um local de cursos profissionalizantes, tanto para o lado pessoal quanto para desenvolvimento pessoal, que foi onde eu fui dar aula ontem de autoconhecimento e propósito. E aí, eles têm professores que executam esses cursos lá dentro. Só que ali, a todo momento, você está tendo contato com pessoas. Então, ok, ali dentro você não vai estar ganhando nada, porém você está tendo contato com pessoas. E que você pode oferecer o seu serviço. Sim. Receber indicação também, né? Exatamente. Tá? Então, são possibilidades que a gente vai pensando. Um lugar que eu tô querendo ir, eu até estava esperando a informação dele, mas ele acabou não me passando, é lá no Moura Academic, daí de Ribeirão. Conheço. Não conheço. Não conhece? Eles fazem um encontro toda terça-feira. Gente, eu tô falando para a Andresa, mas eu pretendo ir a partir de semana que vem. Quem quiser ir comigo é no período da manhã, a partir das 8 horas. Aí, cada semana, eles tratam um assunto. Então, por exemplo, semana que vem vai ser finanças, por exemplo. Então, a gente aprende, tem 1 hora ali, onde eles dão uma mini aula, e aí depois a gente faz contato. Então, ali o foco é empresários, entendeu? Então, pode ser que seja uma grande oportunidade para você também se conectar com essas mulheres. Sim. Tá? Me fala depois certinho. Depois eu te falo. Eu vou chamar o Cauã para ver como que vai ser semana que vem e eu te conto. Tá, beleza. Então, tá. Obrigada. Perfeito. Mais alguma dúvida sobre seu plano de ação? Acho que não, acho que é isso mesmo. Estamos bem alinhadinhos. Ótimo. Só realmente colocar em prática. Isso. E a questão do depois de eu ver como que eu vou montar essa gestão visível, né? Isso mesmo. Mas aí, ó, amanhã é quarta, eu vou ver se até quinta-feira eu consigo agilizar essas coisas. O que eu conseguir montar de material para você imprimir, aí você já cola numa parede aí para você ter esse contato. Tá, beleza. Certo? Obrigada. Tá. Laísa Maria, vamos lá, chegou sua vez.
Me conte primeiro, me refresca a mente, o que que era a sua meta? Pegar o banner, né? O papelzinho, né? Pega lá. Qual que eu vou primeiro? No plano de ação? Ó, não, vai no outro, lá na meta, lá na Smart. Na Smart. Na Smart. Equipe de excelência. Financeiro, né? Eu não tinha colocado semana passada, não, mas eu complementei porque uma equipe de excelência. Você lembra que eu te falei que requer o financeiro também, né? Sim. Uhum. Então, o financeiro seria a organização financeira? Isso, eu quero passar tudo pro salão. Lá eles que me pagam a porcentagem, eu quero inverter. Eu quero saber quanto que o salão faz. Tá. Elas que me passam a porcentagem. Eu quero fazer um caixa ali onde eu vou contratar a pessoa e a gestão vai ser feita no salão, entendeu? Tá. Então, assim, ó, não mudou o jeito que você cobra delas. Algumas pessoas pagam percentual, algumas pessoas pagam aluguel, certo? Tá do mesmo jeito ainda. Você lembra que eu falei que eu ia fazer o teste? Eu lembro. Aí eu vou fazer o teste, estou fazendo o teste de um mês, começou mês de outubro agora, estabeleci a meta, né? Elas acataram bastante. Aí, nesse meio tempo que a gente não conversou, eu vou implantar não é nem um aplicativo, é uma plataforma. Tá. Onde eu vou saber tudo o que entra, o que sai, o que fatura, deixa de faturar, e vai inverter as porcentagens, né? A porcentagem quem vai dar para elas sou eu. Então, vai ser tipo assim, ó, por semana, Franciele, você fez R$2.000. Tiro do salão, você fica para você tanto, entendeu? Entendi. O salão paga a comissão. Tá. Então, o que assim. você acha, Lorena? Ó, então, só para eu entender, que aí eu já te dou minha opinião. Então, hoje, eu vou lá, eu faço a unha com a Mayra, por exemplo, aí eu pago pro salão. Para a Mayra. Hoje eu pago ainda para a Mayra. Aí agora você vai inverter, eu pago para o salão. Eu preciso implantar a plataforma para inverter, para mudar isso. Só que eu falei para eles que eu vou fazer isso o ano que vem, caso eu não consiga a pessoa esse ano. Se eu conseguir, eu vou ter que colocar esse ano, porque ela vai estar lá para fazer isso, para receber, anotar os agendamentos, notificar que o cliente chegou, essas coisas assim. Sim, sim. Tá. Eu acho que assim, ó, dá certo. Muitos salões funcionam desse jeito, só que precisa trabalhar uma gestão muito clara para não abrir margem para ninguém ficar desconfiando, sabe? Então, assim, eu vou acertar com eles por semana. Então, é ter realmente um relatório. Só que aí, Lô, todos vão ter acesso ao aplicativo, porque, por exemplo, agora, se tivesse a plataforma, eles teriam acesso para estar fazendo agendamento nesse exato momento, onde a menina não vai estar disponível. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, isso eu já conversei com elas, que elas vão ter total acesso. Em questão de desconfiança, essas coisas já passei para elas que elas vão ter acesso 100%. Qualquer dúvida para elas me perguntar, né? Tá, eu vou fazer um adendo aí. Eu acho bacana eles terem acesso, sem dúvida nenhuma, até mesmo uma questão de agendamento fora do horário. Só que a gente precisa ver, geralmente, toda plataforma, todo sistema tem isso. Elas podem visualizar o módulo lá, por exemplo, da comissão delas, mas elas não podem alimentar esse sistema. Você precisa colocar essas travas lá. Isso. Aí é só no meu notebook. Isso. Senão vira uma orgia. Porque, não, é aquela coisa assim, ó, eu sou a manicure. Eu tenho acesso aqui no lançamento do serviço. Eu posso lá incluir o serviço que eu quero. Não, elas vão visualizar cada uma a sua comissão. Claro que isso daí a gente precisa ver a plataforma, o que ela libera, porque aí você, enquanto dona e a pessoa que vai alimentar esse sistema, vocês vão ter acesso em tudo, vocês editam, vocês alimentam, mas os parceiros, eles vão conseguir ver um módulo que seria o da comissão, que aí eles vão acompanhando quanto de serviço que eles fizeram, quanto de comissão que eles vão receber. Tá? Vou colocar aqui, ver no sistema, plataforma, se é possível deixar liberado
apenas um módulo. Vou colocar de serviços e comissões para os parceiros acompanharem, certo? Certo. Porque isso é importante. Nós termos ali, sim, a transparência, mas é importante que eles também tenham acesso àquilo que faz sentido para eles, porque senão eles conseguem ver o contas a pagar seu. Não, esse não é o intuito. Eles vão ver o que cabe a eles. Mas eu acho que isso é interessante, viu? Como assim se fala? Os gastos do salão eu acho interessante. Na 99, eles tinham. Porque, assim, Lô, eu tenho muito problema com pessoas que não querem pagar porcentagem, porque, eu vou pagar muito mais do que um aluguel. Só que esquece que os gastos e os investimentos não vêm de um aluguel. Porque o aluguel é aquilo que eu te falei. Só paga o que é do salão. Sim. Então, passando um pouquinho, é bom que a pessoa tenha um pouquinho de noção do que realmente é a verdade. Mas aí você me fala se realmente eu tô certa ou não. Porque talvez também eu tô tentando provar o que não tem que provar, né, Lô? No meu ponto de vista, Laísa, não tem necessidade de você ficar abrindo números para eles. Porque assim, ó, imagina que eu sou uma outra manicure que vou trabalhar com você. E você me passou que vai ser em percentual. Então, você me explicou e eu aceitei trabalhar desse jeito. Pronto, eu não tenho que ficar reclamando. Se eu não estou satisfeita em pagar percentual, em pagar o aluguel, eu saio. Eu procuro uma outra oportunidade, um outro lugar. Porque, assim, eu aceitei o seu jeito de trabalhar. E aí, eu vou ficar te questionando sobre as coisas? Não, aqui no salão funciona assim. Então, a partir de agora, todo serviço que você fizer é tanto de percentual. Pronto, sabe? Isso, mas as mudanças vão acontecer isso. Porque assim, ó, se eles fossem seus sócios, a minha opinião seria totalmente diferente. Não, Laísa, realmente a gente precisa prestar contas para o seu sócio. Eles não são seus sócios, eles são seus parceiros. Então, ali é importante a gente ter transparência e mostrar para eles quanto de serviço que eles fizeram, a comissão, como essa comissão é calculada, por exemplo, isso daí. Agora, se você, vamos supor, eu quero reformar o salão, eu vou gastar uma nota, mas o percentual continua o mesmo, o aluguel continua o mesmo. Ok, a questão é sua, sabe? Então, é isso que às vezes, é igual você falou, às vezes você fica querendo mostrar muito para eles uma coisa que não tem necessidade de você ficar. Sim, eu já percebi, Lô, que eu quero muito, tipo assim, que nem agora, com essa plataforma, a hora que eu falar, por exemplo, para o Robson, ele não vai aceitar, porque já aconteceu, deu cogitar a possibilidade. O que acontece? Lô, a verdade é uma só. Até o Eduardo falou isso para mim. Eu preciso começar a me posicionar sem me importar com o que vão pensar. Mas fulano não vai aceitar. Então, é que nem você falou. Infelizmente, pega suas coisinhas e faz o que você tem que fazer, porque aqui dentro vai ser assim. Daqui para frente, a plataforma vai vir para o salão. Que nem ontem eu falei, futuramente, onde aconteceu a reunião primeira. Futuramente, o ano que vem já vai ser implantado. E eu deixei claro para elas, a partir do dia 1º já não vai ser mais vocês que vão me passar. Eu vou pagar vocês. As duas que são porcentagem aceitou super bem. Tá. Então, assim, foi algo que eu já falei, já conversei e foi muito bom. Porque, assim, elas até viram um ponto bom. É que nem você está falando. Quando você está com a pessoa certa, a pessoa até vê o quanto você está fazendo bem para ela. Porque elas falou assim para mim, Laís, esse mês eu fiz R$2.000, eu não vi o dinheiro na minha mão. Assim, do jeito dessa forma que você vai fazer, eu vou conseguir ver. Eu falei, sim, o pagamento você vai escolher. Laís, eu quero receber uma vez por mês. Laís, eu quero receber... eu falei, o máximo vai ser por semana. Menos todo dia eu não consigo ficar acertando todo dia. Fica uma coisa chata. Mas, assim, por semana... Não, Laís, eu quero uma vez no mês ver meu dinheiro em mãos. Eu falei, sabe...
Então, assim, é isso. Precisa acatar isso que você está falando, que todo mundo está falando. Laís, seu salão, suas regras. Então, estipule e pronto. Sim, é igual assim, ó. Claro, a gente não vai ser uma ditadora, falar com estupidez, nem nada. Mas é uma questão que, assim, Laísa, é comum nós mudarmos esse comportamento, a Laísa começar a se posicionar, a se impor, e aí o pessoal vai bater de frente. Por quê? Quando eles entraram no salão, a Laísa fazia isso? Não. E por que ela tá fazendo agora? Entendeu? Então é onde a gente vai acabar tendo, às vezes, alguns atritos, alguns conflitos, só que precisa começar a fazer, porque senão eles vão dançar cada um a sua música, sendo que eles têm que dançar a música que a Laísa toca. É o que está acontecendo. Então, assim, ó, você ainda vai passar por alguns percalços com eles, porque é uma equipe que entrou no seu salão sem muitas regras, sem muitas definições. E agora você está fazendo essas definições com esse avião andando, com esse avião voando. Então, nem todo mundo vai aceitar. Só que aí é onde você precisa se questionar. Gente, tudo que eu estou fazendo são coisas que eu estou vendo no mercado, coisas de melhoria. E a melhoria não é só para mim, enquanto dona do salão, é para vocês como profissionais, para nós crescermos. Só que assim, se vocês acharem que não está bom para vocês, então eu agradeço muito a participação, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar essa parceria. Tá? Então é onde a gente vai conduzindo. E como que foi a reunião com eles? Então, Lô, eu consegui fazer só com a porcentagem. Tá. Foi muito bom. Estipulei já a meta, falei para elas que já está valendo a meta. Como que ela chama? A Fran, eu diminuí, era 5, ela achou muito, eu coloquei 3. Eu cedi um pouquinho porque ela é aquela que trabalha em outro serviço, então assim, só ela trabalhar em outro serviço, ela ainda não acredita no potencial dela. Então, assim, eu cedi só por esse fato. E falei para ela que ela é capaz. Por quê? O mês passado, a gente estudou, Lô, que você tinha falado, anota tudo, bonitinho. A gente estudou, ela fez já metade da meta. Que bom. Estipulada dentro. Aí o que eu falei para ela? Ó, eu cedi a porcentagem do que você quer, só que a minha meta é assim. Então não se conforma, não fica na comodidade que a minha meta tá batida. Não, a sua sim, mas a minha não. A minha eu não volto atrás, é sim. Sim. Aí tá. Estipulei com ela e com a Mayra, elas aceitaram super. A plataforma. Aí o que eu fiz? A junção do que eu quero fazer com meta, mais a plataforma. Já avisei para elas que agora, final do ano, pode ser que não, mas pode ser que sim, se eu conseguir a pessoa, vai passar pro salão. Elas acataram super bem. Eu acredito, Lô, que é uma questão de moldar elas. Tá fácil moldar, sabe? Então, aí é onde que, se elas bater a meta, eu consigo passar. A minha irmã é a segunda pessoa que eu quero tentar. Porque o Robson realmente ele deixa claro que é uma coisa que ele não quer. Então, outra vez eu cogitei a possibilidade e ele não quis tanto passar o dinheiro para lá, que foi o que a pessoa lá falou, me aconselhou a fazer. Tá. Então, assim, eu não acredito que vá mudar. Mas, assim, de resto, foi tudo certo. Fiz as políticas do salão. Legal, não consegui apresentar todas. Não consegui apresentar porque eu fiz muitas, Lô. Até as óbvias, que eu acho que foi você que me falou, não sei se foi meu marido, falou assim, ó, faz a óbvia. Não, eu falei assim, nossa, tô fazendo uma aqui que era sobre não fumar dentro do estabelecimento. E aí, foi ele falou assim, mas tem que fazer o óbvio, tem que fazer, porque talvez o que é óbvio para você não é para ela. Não é pro outro. Realmente, ele tem razão, porque já aconteceu de não dar certo. De não dar certo, não, já aconteceu de ter no salão esse tipo de situação. Exatamente. Porque assim, gente, vou falar para vocês de um outro cliente que eu atendo. Eles tinham um entregador, um menino ainda, novinho, né? 18, 19 anos. E ele saía, que nem um conhecido do dono, falou para ele que o menino passou com o carro da empresa no centro da cidade, com o som na maior das alturas, isso porque o carro não tem som. Ele colocou no celular dele, ouvindo funk, com um boné para trás, óculos de sol, aqueles que é bem mano, sabe?
Então, assim, gente, que isso? O colaborador está denegrindo a imagem da empresa. É isso que a empresa quer passar para o cliente? Não é. Então, só que isso está escrito na política, que não pode andar de boné para trás, que não pode ouvir música dentro do carro. Essas coisas não estão definidas. Não, como eu acho que é o segundo trabalho do menino, então assim, o óbvio ele precisa ser dito, sabe? É importante. E aí depois, Laís, você vai ficar com a tarefa, então, vou colocar aqui, de você conseguir apresentar as outras políticas. Certo. Eu acho legal, Lô, o que você acha? Eu imprimi, eles lerem. Eu acho legal. E aí eu tô fazendo uma pasta onde é do salão, porque eles podem perder, eles podem não aceitar, só que no salão tem a pasta onde eu vou apresentar para futuras pessoas, entendeu? Sim. Porque é muita política, então eu achei interessante na hora que eu terminar, por isso que eu não apresentei. Eu imprimi, o que eu vou fazer? Fazer igual eu fiz ontem. O pouco de política que eu já fiz ontem, eu já dei uma passada por cima. Já fui falando, ó, investimento inadequado, bererê, barará, as coisas mais clichê, sabe? Tá. Só que agora eu tô fazendo as mais detalhadas. Isso. Né? Isso mesmo, tá? Porque, Laísa, é importante, depois a gente trabalha isso também. Toda pessoa, gente, que entra na nossa empresa, é importante a gente fazer a integração dessa pessoa. O que é integração? Não sei se numa vida CLT vocês passaram por isso, mas é apresentar a empresa. Então, por exemplo, apresentar é você visitar os cômodos, caso tenha, os cômodos explicando aonde está cada coisa dentro da empresa, falar para essa pessoa se pode estacionar ou não, onde deve estacionar o veículo, caso ela venha de carro, de moto, bicicleta, e ali a gente já começa a colocar também a apresentação das políticas, a gente apresenta o nosso propósito, por que nós temos o salão, por que eu tenho a Delícias da Neide, por que eu tenho a minha clínica de terapias, para que essa pessoa, ela comece a se conectar com a nossa marca. Tá? Assim como depois, mais para frente, eu vou trazer ou então a gente pode fazer no próximo encontro, um exercício para a gente definir o nosso propósito, a nossa visão de futuro e também os nossos valores. Eu, Lorena, eu sou uma pessoa que prezo muito por organização. Vocês podem ver, tudo eu gosto de anotar, para ter ali as coisas bem organizadas. Então, se eu vou contratar alguém, essa pessoa, eu quero que ela seja organizada. Porque imagina, eu começar a trabalhar com uma pessoa que é totalmente desorganizada, a gente não vai se dar bem. O que é isso? É o que a gente chama de valor. Então, assim, é um valor para mim ter organização no ambiente de trabalho, nas ferramentas da empresa. Então, eu prezo que meu colaborador tenha isso. Se um dia eu for ter sócio, que tenha essa organização também. Tá? Então, Neide, vai lá. Depois a gente conversa, então. Tá? Um beijo, vai com Deus. Depois a gente se fala. Neide vai precisar sair, gente. Então, na próxima mentoria, qualquer coisa, eu trago esse plus para a gente definir essas coisas, tá? Esses valores. Então, assim, imagina uma empresa. Eu tenho uma amiga que ela é bitolada por meio ambiente. Ela não bebe nada em copinho de plástico, ela tem a parte vegana também, então tudo que é de animal ela não consome. Se o sapato for de couro, ela não compra. Imagina eu colocar ela para trabalhar numa fábrica em Franca de couro legítimo. Eu mato a Michele. Mas por quê? Valores. Ela tem os valores dela de sustentabilidade, de amor pelos animais, que para a empresa são outros valores. O animal é um animal. Ele vai virar bolsa, ele vai virar sapato, cinto. Então não tem congruência. Tá? E isso a gente precisa definir para dentro da nossa empresa também, na hora de ter os nossos parceiros, de ter o cliente, o sócio. Então, a gente pode trabalhar essa ferramenta numa próxima mentoria, tá? Laísa, dúvidas? Não. Tá. Aí, vou te falar da contratação.
disponível na empresa. Esta cópia física. Vamos lá. Deixa eu só colocar essa observação aqui. A plataforma financeira é para 2025, né? Depende da contratação. Depende da contratação. Tá, então vamos falar da contratação. Primeiro de tudo, Laísa Maria, a gente precisa definir quais são os requisitos. Vou colocar aqui, depois eu vou te passar tudo, tá? Tá. Quais são os requisitos Eu já que tenho. essa candidata precisa ter? Então, já tem. É. Certo, então já vou colocar um okzinho aqui. Candidata. Aí agora, você já definiu qual que é o horário de trabalho dela, salário? Só os requisitos: simpatia, comunicação, habilidade para lidar com o sistema de agendamento, organização, responsabilidade, conhecimento básico em gestão de caixa, controle financeiro, capacidade de trabalhar sob pressão. Meu Deus, você vai matar essa menina. Ó, vamos lá. Falou assim que um pop, tipo assim, você abriu minha mente, porque eu não imaginava que o que você falou faz sentido realmente. Quando você vai no McDonald's, no Chiquinho Sorvete, realmente é tudo padrão, não É tudo muda. padrão. Exato. Aí que eu pensei, eu quero criar uma pessoa padrão para mim. É que assim, ó, vamos lá. Se a gente coloca, trabalhar sob pressão, ali na hora que a gente for divulgar uma vaga, pode ser que a gente espante essas pessoas, tá? Então, o que a gente pode fazer? Na entrevista, que a gente vai dividir essa contratação em várias etapas. Na entrevista, a gente pode pedir para a pessoa explicar uma situação onde ela estava sob pressão. Então, vou te dar um exemplo. Laísa, conta para mim, tá, suas experiências aí de trabalho, se teve alguma vez que, nossa, você teve que trabalhar sob pressão, que a pessoa ficava ali, vamos, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Me conta um pouquinho dessa situação e como que você se comportou. Eu não preciso falar para ela que ela precisa trabalhar sob pressão, mas eu pergunto para ela se ela já passou por esse tipo de situação e como ela se comportou. Porque isso daí, para você ter ideia, tem um curso que chama Empretec. Eu até expliquei lá no curso do Sebrae. Lá, para você participar do Empretec, você fazia, hoje em dia mudou por conta da inteligência artificial, antes, você fazia uma entrevista com a psicóloga e ela pedia para você contar as situações. Então, conta para mim uma vez que você teve que tomar uma grande decisão da sua vida. E ali, ela avaliava como que você se comportou, para saber se você estava apta para entrar para o curso ou não. Então, aí, na hora que a pessoa começar a te contar, Laísa, você vai ver se ela está inventando história, se realmente aconteceu isso. Por quê? Você está pegando a pessoa de supetão. Você não está falando para ela, Laísa, fala para mim 2 defeitos que você tem. Isso é clichê. Então, você pede para ela contar uma situação, tá? Para entrar na camisa que era isso. E era né? Defeito e qualidade. Isso daí tá ultrapassado, na verdade. Aí, vamos lá. Vamos falar desses requisitos, porque eles estão misturados. Tem requisito, mas tem funções aí também. Fala para mim os requisitos de novo, por favor. Requisitos. Pode falar, do jeito que você foi falando, na ordem aí. Requisitos para o cargo. Isso. Simpatia, boa comunicação. Peraí, vai devagar, mulher. Simpatia. Boa comunicação. Ok. Você pode colocar simpatia e boa comunicação junto. Ok, eu coloco. Opa. Habilidade para lidar com o sistema de agendamento. Aí, como é algo muito específico, é um sistema de agendamento. A gente pode colocar habilidade com computador, tá?
Tá. Aqui a gente pode colocar conhecimento, depois eu te passo, tá? Em Tá. pacote Office. O que é o pacote Office, Laís? Laísa, Word, Excel, essas coisas, sabe? Que é um mínimo de conhecimento de informática para pelo menos que a pessoa tenha uma facilidade de digitação, tá? Porque senão a gente pega uma pessoa que fica catando milho, tem uma dificuldade até para digitar, tá? Próximo. Conhecimento básico em gestão de caixa. Conhecimento básico sobre gestão de caixa. Aqui o gestão pode ser que faça uma confusão. Às vezes aqui o gestão a gente pode colocar sobre abertura barra fechamento de caixa. O que você acha? Perfeito. Ótimo. Próximo. Capacidade de trabalhar sob pressão. Nós vamos mudar isso daí. Habilidade em trabalhar em... Opa. Habilidade em trabalho. Em trabalho de equipe. Porque aí depois você vai testar a questão da... Sobre pressão, nessa questão de você pedir uma situação para a pessoa. Tá? Sim. O que mais? Tinha mais coisa aí. Proatividade. Para resolver imprevistos. Eu especifiquei porque acontece muito imprevisto, um marca, desmarca, o cliente chega aí, o profissional não tá. Então, assim, nesse caso que eu quero dizer que eu vou ter que falar para a pessoa, é tipo assim, a Lorena chegou e o profissional não está no estabelecimento. É não demonstrar que você não sabe que ela está agendada. Por isso que o sistema também vai ser muito importante. É saber lidar com esse tipo de conflito. Porque é chato a cliente chegar primeiro que o profissional. O profissional não está ali e a pessoa pensa, isso já aconteceu. Acho que foi esquecida. E às vezes a pessoa mora pertinho ali, você manda uma mensagem, ó, fulano, teu cliente já chegou, né? É isso mesmo. Aí, me fala uma coisa. Você tem preferência por homem, mulher? Tem? Eu prefiro mulher, né? O que você acha? Eu acho que tem um pouco mais de jogo de cintura, né? Por conta dos assuntos. É um ambiente que nem o Robson, ele já é mais afeminado. Então, tipo assim, é bem mulher mesmo, sabe? Acho que menino, homem, né? A gente iria ficar desconfortável com os assuntos, né? Sim, Você sim. sabe como que é salão. Porque assim, ó, eu, Lorena, eu não sei como é a lei dentro da trabalhista, dona advogada, você pode ajudar a gente, mas eu acho uma situação chata, às vezes, colocar assim, vaga, preferência mulher. Então, a gente pode colocar, por exemplo, vaga feminina. Ou então, como requisito, mulher de tantos a tanta idade, sabe? Porque que nem você está pedindo pessoa com experiência. Porque, não sei se eu quero com experiência. Porque assim, ó, só te fazendo uma observação. Na hora que eu peço um conhecimento básico sobre abertura e fechamento de caixa, isso me induz a pensar que essa pessoa tem que ter uma experiência. Porque assim, ó, uma pessoa que nunca trabalhou, uma menina mais novinha, ela não vai ter esse conhecimento. De toda forma, você vai ter que treinar ela. Mas se a gente coloca isso no requisito, dá a entender que essa pessoa ela precisa de experiência. Mas, por exemplo, vamos pôr como exemplo a pessoa que você falou que tem para indicar. Como que ela é? É uma mulher ou menina? É uma menina. A Mariana, ela tem 20 anos. Eu quero pegar a menina. Por quê? Eu quero moldar conforme eu quero. Porque também, Lô, agora, financeiramente, não consigo pagar, tipo assim, por exemplo, R$2.000. Com experiência, né? Esse cargo foi esse valor, entendeu? Um exemplo. Então, o que eu quero começar? O final de semana. A Maria vai vir, ela vai fazer para mim, ela vai fazer um teste, na verdade. Através desse teste, eu vou ver as habilidades, que nem isso que você falou, a proatividade, se ela é uma pessoa disposta, sempre está procurando o que fazer. Eu não sei se eu preciso falar isso, mas acredito que não. Falar o quê?
que ela precisa ser ativa, sempre estar atenta. No salão, não vai só. Precisa. Sabe por quê, Laísa? Pensa assim, ó. Eu, você, a Andresa, nós somos novas, só que nós somos de uma geração diferente das meninas de 20 anos de hoje em dia. Então, assim, ó, eu vou falar de mim. Eu, com 18 anos, eu trabalhava numa ótica. A gerente, que está lá até hoje, ela tinha interessante ponto de vista, que meninas novas não tinham um pingo de responsabilidade, até eu entrar na ótica, sabe? Isso quebrou a visão dela, porque eu era diferente do que ela estava tendo de contatos de meninas contratadas anteriormente. Então, o que acontece? As meninas de hoje em dia, elas são menos, não só as meninas, tá? Tô falando a geração. 18, 19, 20 anos, são pessoas mais desatentas, são pessoas extremamente ligadas em celulares. Então, assim, às vezes você vai precisar explicar um pouco mais. Então, assim, é muito bom a gente contratar uma novinha, porque é uma pessoa sem vícios. Porém, pense que é uma geração, que nem você é nova também, mas não é uma pessoa da sua geração. Então, é onde esse básico, sabe? O óbvio, você vai precisar falar, e às vezes mais de uma vez, sabe? Então, é explicar, é fazer junto, é supervisionar essa pessoa, sabe? Porque são pessoas mais desatentas. Sem um foco. pouquinho de paciência, né? Hã? É ter um pouquinho de paciência, né? Precisa ter um pouco mais de paciência, sim, não vou te mentir, tá? Ô, Lô, só fazer essa pergunta porque tá no coisa. Andresa, para mim contratar essa pessoa, tem como eu bater um contrato com ela que não sem registro? Então, o ideal seria você pegar alguma coisa de estagiário, entendeu? Mas para salão é difícil. Mesmo técnico. Não, é por conta dos horários, né? Ah, que vai até mais tarde, você fala? Não, é que, tipo assim, ó, por exemplo, eu precisaria para estar disponível, tipo assim, por exemplo, o dia inteiro, quando eu estiver firme mesmo com essa pessoa. Aí o estágio, ele já limita um pouco e elas não querem, que nem a Lorena falou, salão, tem horário para entrar, tem horário para sair, só que a recepção nem sempre é assim, né? A recepção tem que ter um horário para sair. Ela não vai estar trabalhando, então, nem necessidade ela ficar ali parada, né? Porque assim, igual, não sei como que você faz no seu salão, mas aí você tem os contratos de parceria, né? O salão parceiro, tal, já tem essa previsão. Agora, a recepcionista, ela não vai estar fazendo atividades de cabeleireiro, essas coisas, né? Então, o risco é maior. Se ela talvez fazer um contrato de prestação de serviço, mas ela tem no MEI, mas tem risco, né? Tem risco. E assim, existe contrato de... Ai, gente, desculpa, mas estou desviando. Pode falar, pode falar. Enquanto isso, eu vou pegar uma água, tá? Existe, Andresa, contrato de porcentagem? Não. Gera lei trabalhista? No salão parceiro, sim. O que é isso? É que tem uma lei que chama Lei de Salão Parceiro. Então, a pessoa, ela, igual você tem seu salão, né, administra tudo, e os profissionais ali, eles recebem por porcentagem. A maioria dos salões aqui em Ribeirão são assim. Tá, e eu fazer isso que eu falei, que eu tenho... As pessoas têm a MEI, né, os profissionais têm a MEI, e aí é repassado percentual. Tá, então não é errado, não gera lei trabalhista, eu pagar eles a porcentagem. Não, desde que isso seja previsto no contrato. Então eu tenho que fazer outro contrato, porque o contrato que eu tenho lá é de aluguel, eu tenho que bater outro contrato. Porque aí são duas formas, né? Ou a pessoa aloca o seu salão, né? O espaço lá, que seria um contrato de locação, mas aí não tem porcentagem, né? Ou um contrato de salão parceiro, que aí ela teria porcentagem, entendeu? Certo. São duas modalidades, é diferente, aí você tem que ver o que é melhor para você. Aqui a maioria, acho que é por porcentagem. É porcentagem, já parei de fazer, eu e a Lô. Assim,
Não, tipo assim, não tem como investir só no aluguel. Viu, Lorena? O que eu descobri também foi isso. Tipo assim, como que eu vou investir, Lô? Eu parei para pensar de tudo que a gente conversou. Não tem como eu investir pegando deles só R$ 2.000. Como que eu vou lá, Lô, e eu melhoro um exemplo. Se não tivesse um ar-condicionado com R$ 2.000, vai ter que sair do meu bolso. E todos ali vão usufruir. Só que na porcentagem eu consigo fazer isso num mês melhor de pico, né? Entendeu? Eu consigo proporcionar tudo de melhor. Tá. Ótimo. Aí dá mais complicado, aí tem o risco. Na recepcionista, assim, se eu fosse sem risco, seria contratar mesmo, né? Ou um salão que eu atendi uma vez, ela contratava menor, aprendiz. Também tem a questão do horário, né? Isso. A gente tem a opção, mas que nem eu até te mandei o currículo da Mariana. O que acontece? Geralmente, essas pessoas mais novas, elas estão estudando. Claro que não é generalizado o negócio, mas vou pegar o exemplo da Mariana. Ela estuda no período da noite, mas ela não vai todos os dias na faculdade. Então, assim, se você conseguir fazer, por exemplo, trazer essa pessoa para trabalhar 6 horas por dia, que são as horas permitidas por estágio, e essa pessoa estar estudando, dá para fazer de um contrato de estágio? Isso, o contrato de estágio, sim. Aí tem que ter uma empresa, né, que faz essa CIE, né, uma intermediadora, a escola e a empresa que está contratando, a escola, a faculdade. Então, assim, é um custo mais baixo. Então, aqui em Batatais, você vai pagar na média de R$500, R$600 por mês para essa pessoa estar desempenhando esse papel de 6 horas, sabe? Então, é uma alternativa que você tem para conseguir fazer isso, sabe? E eu acho que para início tá bom, né? Porque eu acho que 6 horas tá bom, porque assim... Não adianta querer uma limousine se você não tem verba para ter ela. Então, porque assim... Vamos começar no Fusquinha, né? A gente vai poucos, exatamente. Sabe? Acredito assim, eu vou ter uma experiência do que é ter e futuramente eu contrato ela porque eu pretendo. Só que para isso eu preciso ter a porcentagem ali 100% de todos, porque todos vão usufruir, né? Agora, no começo, eu vou tirar do meu bolso, né? 5%? Oi? Quanto você falou de porcentagem? Lá é 30%. Ah, tá, que susto. No caso... eu ouvi 5, eu falei, meu Deus. No caso das meninas, é 30%. Só que eu tava pensando, no cabeleireiro eu posso colocar um pouquinho a mais, né? O cabeleireiro, ele tem preços mais altos, né? Isso. O que você acha? Pode. A partir do momento que esse cabeleireiro aceite, pode. Poderia trabalhar. Cabeleireiro tá um pouco mais difícil colocar na porcentagem, tanto por esse requisito, porque são valores mais altos. Então, quanto maior valor, mais porcentagem a pessoa vai dar. Exatamente. Mas às vezes você pode trabalhar ali uns 35, às vezes chegar até num 40, tá? Então, isso daqui são os requisitos. Aí a gente precisa definir, por exemplo, o horário de trabalho dessa pessoa. Então, por exemplo, se for um estagiário, são 6 horas por dia, por exemplo. O estagiário não trabalha aos sábados, né, Dê? Não. Não, né? Não. Sério? Aí precisaria ver isso, porque um dos seus maiores picos é o sábado, né? A não ser, eu também não posso trocar, tipo assim, por exemplo, essas 6 horas por dia, eu não posso fazer disso um dia inteiro, não, né? Não. Quando você fala de estágio, não. O estágio, ele é um pouco limitador, porque ele defende a questão desse jovem estudar. Então, assim, se você coloca um dia inteiro, ele não vai conseguir ir para a faculdade, por exemplo. Você vai estar atrapalhando os estudos, sabe? Mas eu vejo assim, tudo é uma questão de nós conversarmos
com esses candidatos, sabe? Claro, tendo ali um respaldo jurídico, legal, para futuramente você não ter problemas, sabe? Mas assim, ó, às vezes poderia ver que nem você falou que ia ser de finais de semana. Agora no início, sim, Lô, porque Quinta, sábado? dia de semana eu tô sempre lá, e Tá. sexta e sábado. Sexta e sábado só? Isso. Sexta. É que assim, você contratar uma pessoa, você pode exigir mais dela, né? Estagiária, às vezes não. E é muita burocracia, gente, para contratar uma pessoa? É muito desgaste? Como que é? Não sei, não tenho noção. Laísa, é que assim, ó, aqui em Batatais a gente tem um CCAA, onde eles fazem essa ponte entre você, empresa, e o estagiário, o aluno ali, sabe? Então, vamos supor, eles fazem toda a triagem, pegam os currículos, vê se aquela pessoa tem um perfil que se enquadra dentro da sua empresa, eles te mandam esse currículo. Aí você que precisa fazer as entrevistas. Então, assim, a partir do momento que você pega esse programa de estágio, tem essas regras que você precisa cumprir. É igual a Andresa falou. O estagiário, ele acaba sendo uma pessoa que você não pode exigir igual de um colaborador CLT, sabe? Você perguntou se a burocracia do estagiário ou da pessoa normal? Não, contratar mesmo, particular. Eu contratar. Fora do estágio. É que você tem mais encargo trabalhista. Você vai pagar férias, né? 13º. Acho que para início é muita coisa, né? Eu acho. Eu Se acho você que definir ali um salário mínimo, você vai acabar pagando só de encargo mais ou menos isso, entendeu? O dobro. Isso Então, mesmo. precisa ir mais ou menos uns 3 mil mensal. Uma carteira de trabalho mesmo. E você não pode contratar um cabeleireiro que queira ser recepcionista? E fazer o contrato e também... Como assim você fala? Não entendi. Ele é... Não sei, pensei agora, mas seria uma pessoa que exercesse essas duas funções, né, Andresa? No caso não dá certo, porque, por exemplo, eu já faço isso, entendeu? E não dá certo, porque muitas das vezes eu não consigo ter, Andresa, a disponibilidade de responder, por exemplo. Eu não tenho a cabeça para os dois, eu não consigo atender e responder. Talvez a Lorena vai poder te ajudar melhor nessa questão do estagiário, de delegar funções que dá para delegar para o estagiário, entendeu? Isso, porque no principal agora seria mais o WhatsApp, a plataforma, pagamento, recebimento, essas coisas sim. Só que assim, que nem você falou agora, e realmente, quando a pessoa não tiver, eu consigo fazer, entendeu? Por enquanto. Até eu conseguir também mudar tudo isso no estagiário para pagamento e recebimento é mais complicado, né? Estagiária? Mas vamos pensar e aí a gente define, tá? A gente define. Vamos pensar aqui na estrutura da contratação, Laísa, e aí a gente vai definindo, tá? Aí o que a gente precisa pensar também, Laísa? Oi, Dê. Alguém chamou, gente? Não, acho que não. Então tá. Eu te entendi te chamando. Não. Então, aqui para a gente fechar essa parte de contratação, de definição, Laísa, a gente precisa pensar nesse cargo que a pessoa vai exercer, porque assim, ó, eu enxergo que são atividades bem administrativas, tá? E também entra ali como um atendimento ao público. Então, pode ser uma atendente, como a gente, às vezes, dependendo das atividades dela, às vezes até um estágio em auxiliar administrativo. Então, a gente precisa pensar nesses cargos que a pessoa vai exercer, aliás, nessas funções, para a gente definir o cargo. Hoje na verdade, vamos disso que eu falei tudo, que eu estava falando na hora que a Andresa estava falando da contratação, né? Isso, eu escrevi isso daí que eu te falei. Mas hoje mais cedo eu já estava escrevendo
não o que eu queria, mas tipo assim, já falar o que ela vai fazer. Sim, Que sim. no caso, é recepcionar, né? Peraí, Básico do básico, né? Vamos dizer. Recepcionar, ser atenta ao que tem que fazer. Tá. Agendamento, né? Isso, agendamentos, WhatsApp, eu até anotei, acho que no celular também. Atendimento ao cliente. Deixa eu ver aqui se a Dê tá falando alguma coisa. Dê um beijo, vai com Deus. Dá um descanso, viu? Depois, se você quiser, me chama, Laís. Tá. Tchau, tchau. Um beijo, até mais, Dê. Então, Laísa, tem essa parte também de recebimento, né? A gente pode colocar aqui lançamento de serviços no sistema. Essa pessoa, ela teria que organizar o salão, limpar ou não? Sim. Trabalho. O que mais? Ó, Coloquei recepcionar clientes, agendamento de horário, atendimento ao cliente. Vou colocar presencial e online. Lançamento de serviços no sistema, limpeza e organização do espaço de trabalho. E no caso, o pagamento seria caixa, né? Seria caixa. Caixa. Porque aqui, ó, eu vejo essa função, eu acho que a gente pode colocar mais como atendente. Porque tem muito mais coisas relacionadas ao cliente, ao atendimento, do que necessariamente ao administrativo, sabe? O administrativo seria se a pessoa fizesse contas a pagar, contas a receber, sabe? Mas essa coisa financeira. Tá? Certo? Então, coloquei aqui o cargo também. Aí, o que a gente tem no próximo passo? Agora que a gente já tem essas coisas definidas, Laísa, a questão é a gente... você conseguir divulgar essa vaga, ou divulgação, ou indicação de pessoas que tenham esse perfil. Então, assim, ó, vou te contar um pouquinho da Mariana. Eu ia te perguntar agora, eu ia falar, Lógia, me fala um pouquinho dela que eu sou ansiosa. A Mariana, ela trabalhou um tempinho na Jumil. Ela tem um perfil um pouquinho mais quieto, um pouquinho mais tímida, mas ela tem uma ótima comunicação. É um pouquinho da gente extrair isso dela, sabe? Sim. Na entrevista comigo, ela foi super bem. Eu tinha contratado ela para a minha empresa. Só que a gente trabalhou só 2 semanas. Porque depois que eu contratei ela, que eu vi que não, a minha empresa não tinha necessidade de ter uma pessoa, tá? Então, ela trabalhou agora recente comigo, em setembro. Mas, assim, é uma pessoa responsável. No dia que eu marquei com ela a entrevista, eu cheguei mais cedo. Cheguei meia hora mais cedo para organizar as coisas, comprei um café pra gente. Pois ela já estava lá esperando. Então, sério? Bem comprometida. Comigo foi um trabalho home office. Então, para eu saber que ela estava entrando no serviço, que ela estava saindo, porque ela estava trabalhando da casa dela, eu fiz um grupo e eu pedia para ela, toda vez que ela fosse iniciar e encerrar o horário de trabalho dela, para ela me mandar uma mensagem no WhatsApp. Então, dava 9 horas da manhã, Lô, tudo bem? Estou iniciando. Dava 1 hora da tarde, Lô, estou encerrando por aqui. Sabe? Então, eu gostei muito, assim, do jeitinho dela. Eu acabei não continuando só por isso, pelo fato de eu não ter atividade suficiente aqui na empresa para ela. Certo. Então, assim, eu gostei bastante do perfil dela.
tá? E depois tem uma outra moça, essa eu não conheço. Ela é sobrinha de uma amiga minha. Peraí, deixa eu pegar aqui que eu não lembro o nome dela. Sobrinha. Que aí é importante você fazer uma entrevista. Deixa eu ver aqui. Currículo. Ai, cadê o currículo da menina? Peraí. Contrato, tecido. Ai, gente, porque eu não lembro o nome dela. Peraí, deixa eu procurar aqui. Tá. Agora só ficou nós, meia-noite ainda é dia. Pra que pressa, mulher? Ô, Lô, nós nem fala muito, né? Não, não conversa. Bom, acho que foi antes de agosto que eu pedi por aí. Aqui, ó. Só que essa daqui, ela é bem novinha, ela tem 15 anos. Então, ela estuda, ó. Ela estuda no período da manhã, tá? Então, assim, ela nunca trabalhou, mas eu vou te encaminhar ela também. Tá. E das duas, o que você me fala? Ó, como eu não conheço essa, então eu não consigo te dar um retorno sobre a Maria Mariana, a outra chama Mariana. Então, assim, alô, eu preciso de uma menina jovem, mas com um pouquinho mais de amadurecimento. Eu te indico a Mariana. Uhum. Porque a Mariana trabalhou na Jumil, uma empresa grande, então já tem uma visão diferenciada. Lá ela trabalhava nessa área de atendimento ao cliente, ela era auxiliar administrativo de vendas. Então, tinha contato por telefone, presencial. Então, já tem uma desenvoltura, uma experiência com atendimento ao cliente, sabe? Uhum. Tá? E aí você pode falar que fui eu que indiquei, porque quando eu fui finalizar o serviço com ela, eu até falei para ela, falei, Mariana, caso eu saiba de alguma vaga, com certeza eu vou te indicar, porque eu gostei muito do seu perfil, tá? Então aí, depois, se você quiser, eu te mando, quer ver, eu tenho até aqui no WhatsApp. Vou te mandar um textinho, que foi o texto que eu mandei para ela. Deixa eu pegar aqui, que eu já te mando, peraí. Interessante, hein, Lô? Ai, Lô, eu tô me sentindo... não, Lô, você não tem noção. Tanto faz diferença na minha vida. E fez na vida do Eduardo, porque, tipo assim, ó, sabe como que a gente foi O descobrir? Eduardo é seu esposo. Eduardo é o da arte lá. O Eduardo, tá. Lô, a gente foi descobrir que era você, porque conversa vai, conversa vem, eu falei, ô, Eduardo, eu não sou rica, tá? Eu não tenho dinheiro. É algo que eu fiz. Eu falei para ele, foi um passo de fé. Aí tá, falei isso. Eu falei assim, aqui eu falo para eles que a gente tem que ter meta. Aí ele olhou para mim, e ficou olhando para mim assim, tipo assim, todo respeitador, mas tipo assim, olhando para mim na hora que eu falei de meta, sabe? Sim, Ele a me gente olhou não está diferente. acostumado, né? Isso. Aí eu falei assim, porque aqui eu falo para eles que a gente tem que ter meta. Hoje o que eu fiz com você, de chamar você aqui, foi um passo de fé que eu dei. Eu não tenho condições. O que eu quero fazer, eu preciso fazer porque eu quero colocar um novo profissional aqui, mas para isso eu preciso investir. Ele olhou para mim e ele falou assim, Lô, meta? Nossa, faz tempo que eu não vejo pessoas assim. Meta? Aí eu falei, Aí onde que ele falou assim para mim, assim, ó, eu vendo você falando, ó, ele foi falar para mim, ele falou assim, eu vendo você falar de meta, faz o curso do Sebrae, faz o curso da CE. Aí eu falei assim, eu fiz. Aí ele falou assim, ó, a Lorena, procura a Lorena, a Silvério? Aí ele, a Silvério, você é essa que nós fez, com a da Lorena e Silvério. Ela mesmo. Você conheceu ela? Eu falei, eu tô fazendo mentoria com ela. Aí eu falei, deixa eu lembrar o nome do mentoria que eu tô fazendo com ela. Yasmin, por favor. Aí ele falou assim, eu falei assim, organiza esse negócio. Ele falou, é essa mesmo. Eu falei, mentira. Ele falou, fala de mim pra ela, fala que você me conheceu, fala que você me... Gente, ela é uma bem, você começou a falar bem de você. Eu falei, ai, que bom. Falei, nossa, a Lorena é tão famosa assim. Ele falou, ela vale ouro, ela me ajudou, entendeu? E assim, o que eu falei pra ele, Lô, é raro hoje em dia negros chegar onde... Eu não cheguei ainda onde eu quero chegar, mas tipo assim, chegar onde você chegou, onde ele chegou. A Mayra, na hora que viu a Fabriarte chegando, ela falou assim, nossa, tá com dinheiro, hein?
Não é que tá com dinheiro, é que, tipo assim, a gente sempre querer Isso tem que melhoria. fazer, né? E eu falei pra ele, eu não tenho condições. Eu falei assim, mas se Deus, nossa, Lô. E tipo assim, a missão que ele deu, ele falou que vai fazer de tudo pra mim fechar e tal. Ai, que bom. Eles Tipo, são... esse mês foi bem acirrado, eu não sei se você percebeu. Pra mim te pagar foi bem acirrado. Foi assim, bem espremidinha. E eu falei, meu Deus. Não é possível que eu não vou conseguir pagar ela, eu preciso. Ai, vai Porque sim. quando foi pra mim fechar com você, eu fechei com muito, tipo assim, espremendo. Eu não tenho, mas é algo que eu preciso no momento. Desde então, é isso que eu tô te falando. Deus vem assim, me mostrando, ó, vai fazendo, vai dando os passos um de cada vez que você vai conseguir. Exatamente. Ai, mas o Eduardo é uma gracinha, sabe? A gente trabalhou lá na Fabriarte, foi o ano passado que eu trabalhei com eles. Eu trabalhei uns 9 meses com eles lá, sabe? Eles têm, assim, uma visão muito bacana, são organizados financeiramente, sabe? Sim. Então, assim, é bem bacana. Eu gosto muito deles, gosto muito. A minha mãe trabalhou com o Eduardo quando ele era funcionário do Lazzarini, há 10 anos atrás, sabe? E aí, ele e o Paulo também trabalhava no Lazzarini. Eles saíram de lá e abriram o próprio negócio. Tinha mais de uma pessoa, eles eram em 3, mas aí essa pessoa não continuou a sociedade, e aí ficou ele e o Paulo. E deu super certo. E eles são muito caprichosos, viu? Você vai adorar. Ó, eu tô fazendo um texto aqui para você, que aí você pode encaminhar para Mariana, tá? Tanto para Mariana quanto para Maria Mariana. Deixa eu só ler. Estou com uma oportunidade aqui no salão para estágio de atendimento ao cliente. Gostaria de saber se você tem interesse em fazer uma entrevista para que eu possa te contar tudo sobre a vaga. Ô, Lô, e para final do ano? O salão, eu faço confusão. Black. Oi? O nome do seu salão? Black Beauty. Black Beauty. Beauty. Me fala. Ô, final do ano, estágio. O que você acha, estágio? Assim, ó, o que acontece? Eu sei que a Andresa é advogada, ela vai agir dentro da lei, mas assim, ó, eu tenho uma outra amiga que também é advogada, que ela falou assim, Lô, esse negócio de ser é perca de tempo, sabe? Porque se dá um pau, eles não te assessoram, sabe? Sim. Então, assim, ó, o que eu vejo? Vou falar novamente da Mariana, que é a pessoa que eu conheço. Ela não vai para a faculdade todos os dias. Então, assim, ó, como é um trabalho de sexta e sábado, pode ser que seja um pouco mais flexível. Então, que ela consiga te atender, principalmente no final do ano. Às vezes, você passar para ela, Mariana, a gente vai fechar agora esse final de ano, eu preciso que você venha de terça a sábado, essas 6 horas. Ou então, o que a gente pode combinar? Às vezes vai ter alguma semana, principalmente semana do Natal, do Ano Novo, que às vezes você vai vir só na quarta, quinta e sexta, só que eu preciso que você estenda um pouquinho mais. Eu vejo que assim, ó, tudo é muito bem conversado. E essas coisas, Laísa, é sempre importante registrar. Então, assim, conversei boca a boca com ela. Vai lá e passa no WhatsApp por escrito. Mariana, estou trazendo o nome dela como um exemplo. Mariana, ó, então, conforme a gente conversou hoje, nessas 2 semanas, conforme você aceitou, nessas 2 semanas a gente vai trabalhar assim, assim, assado, de tal hora, e o seu pagamento vai ser Y. Ok. Porque qualquer perereco você tem um comprovante ali, tá? Tá. Ó, Black Beauty. Eu deixei a bonequinha amarelinha pra gente não trabalhar com cor. Ó, coloquei assim, ó. Olá, Mariana, tudo bem? É a Laísa, do salão Black Beauty. Quem me passou o seu contato foi a Lorena Silveira. Estou com uma oportunidade aqui no salão para estágio de atendimento ao cliente. Gostaria de saber se você tem interesse em fazer uma entrevista para que eu possa te contar tudo sobre essa vaga. Perfeito. Porque aí ela falou, eu tenho interesse sim. Aí você marca um horário com ela, tá? Então, aqui, ó,
Tá, mas aí esse estágio eu posso fazer com ela particular e fazer um papel? Pode. E aí, qualquer coisa, eu te ajudo, a gente faz um contrato de estágio, ela assina, sabe? Para você ficar respaldada também, e ela também, né? Sim. Com possíveis candidatas. Porque, assim, eu vou ser bem sincera, essas são as duas pessoas que vêm na minha mente. Eu, assim, gostei dela de ideia. Ela tem experiência com o serviço, provavelmente deve ser um pouco mais ativa, sabe como que é trabalhar não sob pressão, porque a pressão que eu falo é que final do ano, realmente, Aquela correria, né? é uma coisa de louco, entendeu? Eu coloquei sob pressão porque vai ter vez, Lô, do salão tá lotado, a pessoa tem que saber ali não surtar. Sabe? Tipo assim, por exemplo, vários pagamentos para ela fazer. Eu quero até lá estar com a plataforma. Até lá não, eu vou precisar, porque na verdade, sem plataforma, eu não preciso ter essa pessoa. Então, então o que eu preciso? Primeira coisa, a pessoa. Porque ter a plataforma e não ter quem fica, eu vou gastar dinheiro à toa. Aí não vai adiantar, porque você não vai conseguir alimentar. Isso, eu não vou ter uma pessoa. O WhatsApp, eu preciso muito, porque eu demoro muito para responder, se Eu lembro que você falou. Então, tipo assim, é só à noite que eu consigo responder. O que a Andressa falou, eu poderia exercer, mas como eu trabalho ainda, eu estou na atividade, é mais complicado. Exatamente. Mas aí é tudo uma questão da gente conseguir, é o que eu sempre falo, Laísa, porque assim, das minhas experiências de trabalho, que eu tive assim, uma integração, treinamento, foi só na ótica. Nos meus outros serviços, não. Nós vamos consertando o avião com ele voando. Então, conforme as coisas iam acontecendo. E nisso eu me sentia muito perdida. Eu não me sentia segura em executar as atividades, porque eu não tinha suporte de ninguém. Então, é muito importante. Tá bom, como que é o recepcionar os clientes, Laísa? Olha, então, todo cliente que vier aqui, você vai dar um boa tarde, tudo bem? Sempre com um sorriso no rosto, pergunta o nome desse cliente, para você sempre chamar ele pelo nome, sabe? Então, você vai direcionando. Como que a gente faz o agendamento de horário? Então, aí, o que é importante? Você pode fazer isso no Word mesmo, por exemplo. Atividade. Recepcionar cliente. Você vai colocando 1, 2, 3. Como que é? Sempre recebo o cliente com cordialidade, que seria bom dia, boa tarde, perguntar se está tudo bem, pergunte o nome do cliente, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Isso é o POP. É você ensinar o passo a passo para esse colaborador. Claro, a gente não vai pegar o papel, entregar para a pessoa e falar, vai, faz. Não. A gente vai ensinar, mostrar como faz, ali tá por escrito. Se às vezes você estiver ocupada, a pessoa consulta esse documento para poder tirar as dúvidas, se sentir com mais autonomia, tá? Para você também conseguir desempenhar bem esse seu papel de líder. Tá? Sim, hoje mesmo eu já pensei. Só que eu fui esse dia na papelaria, e assim, no notebook deles, tinha o que a menina tinha que fazer. Por exemplo, depois que você ensina, é óbvio. Você fala assim, ó, hoje eu vejo que o lavatório, o Robson, toda vez que ele usa, ele deixa sujo o lavatório. Ele fez uma coloração na Lorena. Ele já sai, do jeito que ele sai, ele não olha nem para trás. E aí hoje me deu um plim. Tipo assim, coloca um papelzinho aqui no armário, sempre que usar no lavatório, deixar limpo para a próxima pessoa. Por que deixar especificado? Porque talvez é uma coisinha assim que precisa dar um plim que ele não faz porque tem quem faz. Mas às vezes acontece você vir com uma loira, num cabelo ali, você deita no lavatório preto. O risco é muito grande de coisar. E assim, a obrigação de quem suja é limpar ali, né? E hoje me deu um plim. Agora você falando assim, você não precisa, na verdade, você não precisa dar o papel na mão dela para fazer, mas assim, deixar, ó, é assim que você chegar, acender as luzes, tal, apagar as luzes. Nem lá eu vejo que eu tenho que ficar falando assim, quando eu saio. Se você compra um ventilador, não vem um manual de como você monta ele? Sim. Vem, por que a gente não faz isso com o colaborador, Laísa? É verdade. Aí não, eu boto a pessoa lá para atender o cliente, ela vai atender o cliente da maneira que ela acha certo, pela experiência que ela tem. E aí a gente fala, não, mas porque a Laísa, olha o jeito que a Laísa atende. Mas alguém instruiu ela? Não.
Ué, ela tá fazendo do jeito que ela acha que é certo, tá? Então, é a gente condicionar essa pessoa, tá? Aqui coloquei também, ó, o quarto passo seria divulgar ou pedir a indicação de pessoas, tá? O quinto, agendar essas entrevistas. Geralmente, assim, ó, você vai gastar 15, 20 minutinhos se gastar com cada uma delas, tá? Aí, algumas sugestões de perguntas. Em vez de a gente ficar perguntando, Laísa, qual que é a sua qualidade? Não, a gente pergunta, Laísa, me conta um pouquinho, quem é você? Aí ela vai te contar, eu moro com os meus pais, eu já trabalhei em X coisa, hoje eu estudo, eu namoro, eu faço isso, eu faço aquilo, sabe? E aí... Essas são as perguntas, os 5, né? Oi? Os 5 são as perguntas, né? Os 5 são as perguntas. Coloquei aqui algumas sugestões, mas isso eu vou te mandar tudo depois. Por exemplo, aqui vem a pergunta. Você já passou por alguma situação de pressão no trabalho, Laísa? Como que foi? Me conta. O que você quer para o seu futuro? Já que você está estudando, que nem a Mariana. A Mariana estuda ciências biológicas. Ou seja, ela está ali numa área da biologia. Então, o que ela quer para a vida dela? Então, a gente sabe que é uma pessoa que ela vai estar com você, só que pode ser que daqui a um tempo ela saia. Porque como ela está estudando por uma área que é muito diferente, ela vai trilhar o caminho dela. Pode ser que ela se encante pelo lado de salão de beleza e permaneça, tá? Tudo depende de como ela vê o futuro dela. E se tem alguma coisa que você não gosta de fazer. Tá? E aí, o que você direciona? Mariana, então eu tenho outras entrevistas, mesmo que você só tenha dela, Laísa. Eu tenho outras entrevistas para fazer, depois eu vou estar analisando todos os currículos, as entrevistas, e eu entro em contato com você até X dia. Sempre coloca uma data. Então, por exemplo, você vai fazer entrevista com ela na terça. Você fala para ela que até na sexta-feira você dá um retorno para ela. Tá? Porque é importante a gente avisar se aquela pessoa passou na entrevista ou não. Que nem eu tenho empresa que eu fiz entrevista lá em 2018, que até hoje não sei o que virou. Ninguém me avisou se eu passei, se eu não passei. Eu acho que eu não passei, porque não entraram em contato comigo. Então, assim, é importante a gente dar esse feedback. Depois eu também posso te mandar um texto que a gente envia, caso você goste dela e convide ela para trabalhar no seu time. E caso você não goste, então a gente manda uma outra mensagem para ela também. Sim. Tá bom? Perfeito. Então, ótimo. Eu acho que é tudo isso de tarefa que você tem, tá? Para você conseguir desenvolver aí nesses próximos dias. Tá? Certo? Até amanhã eu já passo para você essas coisas para você conseguir ter esse direcionamento, certo? Certo. Então eu nem mando a mensagem hoje, você acha que eu mando hoje ou mando? Não, manda amanhã, agora já está muito tarde. Tá. Para a gente mandar a entrevista, mandar a mensagem, tá? Aí, o que eu ia te falar? E aí eu te mando isso daqui tudo por escrito que a gente definiu hoje para você conseguir fazer esse desenvolvimento. E qualquer coisa, me manda mensagem. Lô, a pessoa respondeu tal coisa na entrevista, eu não sei o que falar, ou falou que não tem interesse na vaga, o que eu respondo agora? Então pode me mandando mensagem, que eu vou te auxiliar. Tá, tem um pouquinho de dificuldade, preciso começar a fazer isso mesmo, Lô. Porque ontem eu fiz a reunião e eu tenho dificuldade em perder pessoas, mas tipo assim, você está me falando exatamente o que o Eduardo, que nunca me viu na vida, falou. Ele falou assim, não, filha, quer, não quer. Aqui quem manda é você. É que nem você falou, você não vai falar dessa forma, você não vai falar de qualquer jeito. É ríspida, né? Mas tipo assim, o que ele quis dizer é, tem pessoas que a gente tem vontade até de ir para aquele lugar, porque tipo, você não quer sair do lugar. Tá Exatamente. Eu tenho que começar a me posicionar em relação a isso. É porque, assim, ó, imagina, faz quantos anos, desde quando a Laísa nasceu, a Laísa ela não aprendeu a se posicionar. E tá tudo bem, tá, gente? Não nasceu. Assim, tem uma questão de nós sermos mulheres, então a gente está conquistando o nosso espaço há pouco tempo, se você for ver. Aonde a gente se posiciona, a gente é líder, faz pouco tempo. Então, é onde a gente precisa ir fazendo isso aos poucos. Então, assim, não é ser grossa, é ser amorosa, só que falar o que precisa ser falado,
sabe? Se Isso. posicionar, tá? Sim. Certo, meu bem? Qualquer dúvida, eu te mando mensagem Com mesmo. certeza. Amanhã eu já vou estar te passando todas essas orientações para você conseguir aplicar, Tá, combinado. tá bom? E eu lembrando de mais alguém me perguntando, eu te passo também, Tá, tá bom? tá bom. Certo, Muito meu obrigada. amor? Tá bom. Um beijo, um ótimo Beijo, fica descanso com para Deus. você, viu?